Olá a todos e todas, vamos aí iniciar nossa aula 4, curso de Eletromagnetismo Clássico 1, e aí iniciando a nossa discussão na eletrostática agora, né? Até a aula 3 nós fizemos uma revisão no que se refere à álgebra vetorial e o cálculo diferencial e integral de vetores, e agora vamos estudar em si, começar a estudar o eletromagnetismo em si, né? E aí na primeira parte vamos discutir sobre campo, força, campo elétrico, revisitando alguns conceitos que a gente viu em física básica e aí introduzindo também essas ferramentas mais avançadas que a gente aprendeu, né? Que é do cálculo diferencial integral de vetores. Tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui uma imagem. Ok. Então, vamos ao nosso capítulo 2, que é eletrostática. E aí, subtópico 2.1, o campo elétrico. Na verdade, antes da gente começar a definir em si campo elétrico, é interessante a gente colocar o problema da eletrostática e nos situar, né? Situar quais são as situações que a gente vai atacar. Então, suponha o seguinte, suponha que eu tenha várias cargas pontuais aqui, que eu vou chamar de Q1, Q2, Q3, ou seja, N cargas. E aí, eu quero calcular qual a força que essas N cargas estão fazendo, estão realizando numa carga de prova chamada de Q grande. A Q grande é uma carga de prova, ou uma carga de teste. Tá? Se vocês bem lembrarem, a gente usa uma carga de prova para calcular ou o campo elétrico naquela região que você quer saber, ou o potencial, né? Se vocês lembrarem lá da física básica. Tá? Essas cargas aqui eu que eu chamo de cargas fonte. Né? E aí é a seguinte pergunta que eu faço, né? Qual é a pergunta? Que força as cargas fonte exercem, as cargas fontes que são Q1 até Qn, exercem sobre a carga de prova Q. Esse é a grande pergunta da eletrostática, né? Como é que você calcula a interação de N cargas com uma certa carga de prova aqui. Tá? Então, a princípio, basta você utilizar duas coisas. Né? Então, o que é que você precisa saber? Você precisa saber do princípio da superposição.
que é que diz o princípio da superposição? O princípio da superposição, né, diz que se você quiser saber, né, o efeito de vários entes carregados, várias partículas, tá, sobre um determinado objeto carregado, né, isso também vale para a gravitação. Tá? Se você tivesse aqui massas também, né, e quisesse saber qual a força que as massas exerceriam sobre uma massa de prova. Tá? Então, o princípio da superposição diz que o efeito total é dado pela soma dos efeitos individuais. Ou seja, se eu quiser saber a força resultante, né, nesse caso das N partículas, de 1, de 2, de 3, de 4, enfim, se tiver 50, 100 partículas sobre Q grande, que é a carga de prova, então essa força, né, se quiser chamar de F, vai ser simplesmente a força que 1 exerce em Q, mais a força que 2 exerce em Q, mais... Você vai somando, ó, aos pares, né? Ou seja, força que 1 exerce em Q, a força que 2 exerce em Q, você vai somando os pares, né? Até as N partículas. Tá? Isso aqui não é teórico, isso aqui é um resultado experimental. Ou seja, no laboratório consegue-se medir isso. Tá? Isso aqui não vem do nada. Tá? E outra coisa que é observado, né, é que a interação de um certo par, não afeta o outro. Ou seja, se eu chamar esse aqui F1 como a força de 1 em Q, F2 como a força de 2 em Q, né, a força que 1 exerce em Q, ela não vai afetar o valor da força que 2 exerce em Q. E assim por diante. E não vai afetar a força que 3 exerce em Q, que 4 exerce em Q. Tá? Pode parecer óbvio, mas intuitivamente, assim, a princípio poderia, né? A força que 1 exerce em Q poderia afetar a força que 2 exerce em Q. Né? Uma força influenciar a outra. Tá? Mas o que se observa, né, como resultado experimental é que a interação de um par não afeta o outro. Né? E como é que a gente calcula essa interação? Né? Então, diz que há duas maneiras. É usar o princípio da superposição e como é que eu calculo explicitamente cada força dessa aqui. Né? Então, a força, né, cada par de força, né, entre 1 e Q e 2 em Q, eu calculo pela lei de Coulomb. Né? Então, o que é que a lei de Coulomb diz? Por exemplo, a força que 1 exerce em Q, que eu chamei de F1, vai ser 1 sobre 4πε0. A gente vai ver isso com mais detalhe, né? Q1, Q sobre... eu vou colocar assim, uma direção R1, né? Ao quadrado, R1 chapéu. Então, esse R1 é a distância de 1 até Q, ó, suponho que seja essa linha aqui. E R1 chapéu é um vetor unitário que está na direção da linha que une 1 e Q, nesse caso, né? Por exemplo, R1 chapéu poderia estar aqui, ó, nessa linha. Tá? E aí, a princípio, eu poderia calcular, né, as interações
de todas as partículas, né? Não só em Q, né? Mas, por exemplo, se eu pegasse 3 ou 4, qualquer uma que eu quisesse aqui, tá? Mas aí tem uma consideração que a gente tem que fazer, né? A princípio, essas cargas poderiam estar se movendo, né? Tanto as cargas fonte como a carga de prova, tá? Poderiam estar se movendo. E aí, a princípio, se eu calculasse, se eu fizesse essas duas considerações, eu poderia calcular a interação entre as cargas fonte e a carga de prova, né? Mas só que aqui há um problema. Se eu considerar que as cargas fonte se movem, tá? a força a força entre as cargas, né, entre 1 e Q, entre 2 e Q, ela não dependeria apenas da distância entre elas, tá vendo? Aqui, ó, depende do produto da carga, das cargas e da distância entre elas, tá? Elas dependeriam, além da distância, dependeriam da velocidade também, bem como da aceleração da carga de prova, por exemplo. Tá? E aí a situação ficaria bem mais complicada, né? Por quê? Porque a gente sabe que a, não sei se você já ouviu falar sobre a teoria da relatividade, mas a teoria da relatividade ela diz que nenhum sinal ele pode se mover mais rápido do que a luz, né? E aí a gente limita, né? É um limite natural da velocidade dos entes físicos, né? Da natureza. De maneira que, por exemplo, se eu quisesse calcular a força entre 1 e Q em um certo momento, né? Se um estivesse se movendo, à medida que eu calculasse a força, né? Quando a informação chegasse em Q, né? Q1 já não estaria mais na posição que ela emitiu aquela informação. Tá? Então, essa informação tem um limite de velocidade, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Tá? Então, quando a gente fosse calcular a força, a gente teria que levar em conta esse tempo que a informação chega, né, na partícula Q, na carga de prova. E a mesma coisa para as outras cargas, né, de 2 para Q, né? Ou seja, a cada momento eu teria que saber a posição, a velocidade e a aceleração, né, das partículas e levar em conta esse atraso, né, que isso é um atraso. Né? E aí você tem uma parte da eletrodinâmica, do eletromagnetismo que estuda isso, né, que são forças potenciais retardadas. Né? Você tem que é um assunto bem mais avançado que não se vê no curso de eletrostática do eletromagnetismo 1, mas existe sim como você fazer esse cálculo. Então, a princípio, resumindo, se eu considerar que as cargas fontes se movem, eu teria que levar em consideração o fato da velocidade da informação, né, chegar, né, das informações chegarem à carga de prova. Tá? Mas aí, no nosso caso aqui, como a gente está iniciando nosso estudo em eletrostática, a gente quer começar pelo problema mais simples, né? Então a gente considera que as cargas fontes elas estão estáticas, né? Ou seja, em repouso. Em relação a quem? A carga de prova. Então quando eu digo isso, aí sim que eu tenho por isso que eu chamo de eletrostática. Né? As minhas cargas fontes estão em repouso em relação à carga de prova, no entanto a carga de prova ela pode se movimentar. Tá? Não há nenhuma restrição sobre a carga de prova. Tá? Então, por isso que a gente chama de eletrostática. Tá? Então, já que eu comecei aqui a discutir sobre lei de Coulomb, vamos definir aqui formalmente o que seria a lei de Coulomb. Lei de Coulomb.
Então, suponha que isso aqui você já conhece, né? Lá do... Praticamente vai fazer uma revisãozinha do que você já viu. Então, se eu tiver uma... Eu vou pegar apenas uma carga daquela que eu vou chamar de Q. Tá? E aí, se eu tiver o... Vou fazer isso aqui mais fino. E aí, se eu tiver aqui outra carga Q grande, que foi aquela minha carga de prova lá que eu considerei. E a distância entre eles é R. Né? Na verdade, eu vou chamar assim de R. Né? Vou chamar um vetor Rzinho. Tá? Quer dizer que é um vetor que está... É o vetor separação, né? Entre as partículas. Tá? E aí, qual seria a força? Vou chamar de F. Que a partícula Q exerce em Q grande, Q pequeno exerce em Q grande, e o que Q grande exerce em Q pequeno. Tá? Pela terceira lei de Newton é a mesma força, né? Ação e reação. Então, aqui essa exerce nessa, essa aqui vai exercer na outra. Tá? Então, vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, 1 sobre 4π epsilon 0, né? Produto das cargas, sobre a distância entre elas ao quadrado, que é o módulo do vetor, né? Aqui, módulo de R é igual a R. Né? Então, fica um módulo ao quadrado. Em que direção? Na direção R chapéu. Né? R chapéu é um vetor unitário que está nessa linha aqui. Ó. Suponha, por exemplo, que R chapéu esteja aqui. Né? Deixa eu apagar aqui, eu estou colocando mais embaixo. Então, R chapéu é um vetor que está aqui. Ó. R chapéu. Na direção de R. Okay? Então, uma força que está na linha, né, que une as cargas. A unidade, como a gente sabe no SI, é o Newton. E essa constante, ε0, é chamada ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12 coube quadrado, Newton metro quadrado. É chamada permissividade elétrica no vácuo. Então, o caso que a gente está analisando aqui, obviamente, é no vácuo, né? E aí, por isso que eu uso essa constante aqui de permissividade elétrica. Se eu tiver em qualquer outro material no meio de elétrico, por exemplo, isso aqui muda, né? Aí você tem outros efeitos. Tá? Mas no vácuo ou no ar, que é aproximadamente o vácuo para essa situação da eletrostática, vale aqui essa constante. Né? Às vezes você pode chamar 1 sobre 4π epsilon 0 de K, né? Aí fica a seu gosto. Tá? Então, dessa equação também dá para ver que se Q e Q têm o mesmo sinal, elas são repulsivas, né? Ó, a força é repulsiva, né? Por quê? Porque a força que... Se isso aqui for a força exercida em Q, a força em Q pequeno será o negativo dessa, né? Vai ser uma força que aponta para lá, do lado contrário. Tá? Então, se Q e Q tem... Vou fazer aqui mais embaixo. Se Q e Q tem mesmo sinal,
a força F é repulsiva, tá? Porque, como eu disse, ó, se essa força aqui, por exemplo, for a força em Q, o F, né? For para cá, em Q aqui eu vou ter menos F, tá? Okay? Então, se elas têm o mesmo sinal, ok, né? Fica mais e mais, ó, o resto é positivo, então a força vai ter um sinal para lá, né? A força vai apontar uma para lá, né? Aqui uma força vai apontar para cá e a outra para cá, menos F, que é essa aqui que eu desenhei, na partícula Q pequena, tá? Agora, se Q grande, Q pequeno, tem sinais diferentes, a força F é agora atrativa. Por quê? Porque aqui ó, vai ficar menos, né? Ó, o produto das cargas vai dar mais com menos, menos. Tá? Então agora essa força que estava para lá ó, vai ficar para cá. Né? E essa que estava para cá, ó, que é o negativo dessa, vai ficar para cá. Né? Menos F, agora fica assim. Né? Porque sempre uma é o contrário da outra, né? Pela terceira lei de Newton. Né? Terceira lei de Newton. Tá? Ok, então lembrando que R aqui, ó, R é sempre o vetor posição, né? R, no Griffiths ele coloca esse R aqui como um R, como é que chama? Um R caligráfico, né? É um Rzinho assim, ó, bem desenhadozinho. Tá? Então, como eu não tenho tanta habilidade para fazer essa caligrafia, eu vou chamar de R grande, tá? Então, toda vez que eu chamar esse R grande maiúsculo, sempre vai ser o vetor separação. Tá? O dr é quem? É R, vetor posição, menos R'. Tá? Então, lembrem lá das aulas passadas que eu defini o vetor posição. Então, toda vez que eu definir o vetor posição, sempre vai ser a coordenada do que eu quero, da minha carga fonte, né? Por exemplo, aqui, ó, as minhas cargas fontes, cada uma tem uma coordenada R. Por exemplo, aqui é R2, o de 1 é R1, sempre em relação à origem do sistema. E, desculpa, R', tá? R'. E o ponto em que eu quero saber, por exemplo, a força ou o campo, né? As minhas coordenadas são do vetor posição. Então, tudo que tiver linha são a fonte e o que não tiver linha é o ponto de observação, que eu estou observando alguma coisa. Tá? Então, aqui ó, o princípio, como eu falei, a lei de Coulomb mais o princípio da superposição em tese, elas resolvem o problema da eletrostática. Né? E o que vem a partir disso são ferramentas para simplificar, né? Simplificar ainda mais a resolução dos problemas. Essa é a intenção. Mas em termos de conteúdo físico, salvo algumas exceções que vão aparecendo, a eletrostática é definida pela lei de Coulomb e pelo princípio da superposição. Né? Ok? Então, já definimos a lei de Coulomb, agora sim vamos definir o campo elétrico. Tá? Então, suponha que a gente tem aqui, vamos voltar lá aquele problema, né? Das N partículas. Aqui eu tenho na verdade eu vou fazer assim, ó. Eu vou ver aqui Q1,
Q2, né? Q3, ou seja, aqui eu vou fazer a iésima partícula, QI, tá? Eu tenho N partículas, e aqui eu vou continuar com a minha carga de prova aqui, tá? Carga de prova Q grande. Eu posso colocar ela em qualquer lugar aqui, tá? Pode ser aqui, por exemplo. Aqui, tá? Então, como é que eu calculo o campo elétrico? Então, para eu calcular o campo elétrico, eu tenho que ter uma carga de prova, né? Se vocês lembrarem lá da definição, se eu tenho um objeto carregado aqui, né, objeto carregado, e eu quero calcular o campo elétrico em algum ponto aqui ao redor dele, né, eu vou lá e coloco nesse ponto uma carga de prova. E aí eu meço a força elétrica entre eles, tá? E aí o meu campo elétrico, que eu chamo de E, é simplesmente a força dividido pela carga de prova. A força experimentada aqui entre o objeto carregado e a carga dividido pelo valor da carga de prova. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, para a gente fazer isso de uma maneira formal, né, a gente tem que primeiro localizar essas partículas num sistema de referência. Então, vou utilizar o sistema cartesiano, né, como referência. Então, põe aqui, ó. Elas estão no espaço, né, distribuídas no espaço. Né? Elas estão no espaço tridimensional. Aí, né? Aqui, por exemplo, é o Y, aqui é o X, e aqui é o Z. Né? E aí, como é que eu faço? Né? Eu tenho que medir, usar o princípio da superposição. Né? Então, o princípio da superposição, eu vou calculando a força aos pares. Né? Então, a força, vou chamar de F com uma força na partícula de prova, aqui na carga de prova. Né? Que é a carga de prova. Então, a força nela vai ser quem? Vai ser a força de 1, né? Nela, mais a força de 2. Nela, mais a força de N partículas na carga de prova. Tá? E aí, ó, aí eu vou fazendo o quê? Eu vou pegando a força aos pares, né? Então, eu vou fazendo assim, quem é F1? Né? F1 é a força que 1 exerce em Q, né? Então, vai ser quem? 1 sobre 4πε0, aí Q1, que multiplica Q, né? O produto das cargas dividido. A distância entre elas, ó, eu vou chamar de R1 ao quadrado, utilizando aqui, ó, né? O vetor R é o vetor separação, né? Entre a partícula e a outra. Tá? Lembrando que se eu pegar aqui para a iésima partícula, ó, eu posso escrever o meu iésimo vetor, né? Que eu chamo meu iésimo vetor de separação, é esse aqui, ó. Então, o meu linha seria esse, ó, o R', né? Então, aqui seria o meu R' da iésima partícula. Vou fazer mais direitinho aqui. Pronto. Aqui seria o meu R' vetor, né? E o meu vetor R, desculpa, o meu vetor RI, né?
Seria isso aqui, ó. Então aqui está o meu fonte e aqui seria a distância até o ponto de observação, né? Que eu quero saber. Você pega. Vou fazer até de outra cor aqui. Então aqui seria o meu RI, né? Então lembra, a fonte eu localizo com coordenadas com linha e o ponto de observação que eu quero medir é ou simplesmente o vetor R pequeno, né? De maneira que o vetor R, ó, vou apagar esse 3 aqui só para ele não atrapalhar, vou colocar ele aqui em outro lugar. Aqui 3, né? Tem N partículas. De maneira que o vetor separação vai ser RI menos RI'. Tá? Vou fazer aqui de, por exemplo, azul. Ou de preto. Então esse vetor aqui, preto, é o que eu chamo de vetor R. Né? RI. Que é simplesmente quem? RI, né, o verdinho menos o vermelho. Se vocês observarem aí, é isso aí. Né? É um menos o outro. Que é o meu vetor separação. Então eu faço isso para cada partícula. Para um, eu pego 1, faço isso para 1. Isso que eu fiz para a IESMA. Para 2, eu vou fazer a mesma coisa. Para 2. Né? Então, mais 1 sobre 4πε0. 4πε0. Aí, entre 2 e Q, né? Entre 2 e Q, a carga de prova. 2 Q sobre R2 quadrado. Sim, faltou o vetor, não é vetor, não é? Então aqui é o R1 chapéu, né? Que é a direção aqui entre 1 e Q. Para 2 vai ser R2 chapéu, né? Voltando aqui, ó, é o Rzinho chapéu, o vetor que está na linha que une, né? As duas cargas. Mais, você vai somando o 3, o 4, mais 1 sobre 4πε0, QI, QN, né? São aí partículas. QN sobre RN, RN chapéu. E aí, se vocês observarem, ó, a carga aqui, ó, tá multiplicando todo mundo, não é verdade? Então você pode colocar ali em evidência. Então vai ser igual a Q sobre 4πε0. Aí fica Q1 sobre R1 quadrado, R1 chapéu, mais Q2, R2 chapéu sobre R2 quadrado, mais, se tiver N partículas, sei que, desculpa, Q2 é maiúsculo, minúsculo, Q2 minúsculo, né? Aqui também é minúsculo. Mais Q3, R3 chapéu. Aqui já é a enésima, né? Então QN, RN chapéu sobre Rn quadrado. Então, você soma mais N partículas. Né? Então aqui é a força. E aí, ó, como eu falei, né? O campo elétrico é simplesmente você dividir a força que você mede, que é essa aqui, pelo valor da carga de prova. Né? Então, quando você faz F sobre Q, né, vai ficar apenas uma quantidades, na verdade, que não dependem da carga de prova. Né? Então, eu posso escrever isso aqui ó, como F igual a Q vezes E. Né? E quem seria o E? Onde E
Aí eu junto tudo isso aqui numa soma. Tá? 1 sobre 4 πε0 é constante. Né? Somatório de igual a 1 a n, né? Que eu estou somando em partícula, de QI sobre RI chapéu. Então, isso aqui é o meu campo elétrico. Então, se vocês observarem, o campo elétrico ele não depende ele não depende da carga de prova. Ele só depende das cargas fonte. E aí a interpretação é que as cargas fontes, né, em qualquer ponto aqui ao redor, você queira escolher, né, se não quisesse esse ou esse aqui, sempre vai existir um vetor, né? Por isso que a gente chama de campo vetorial. Então, essas cargas aqui, ao redor delas, vão gerar um campo vetorial. Em qualquer ponto que você pegar aqui, o campo elétrico vai estar apontando para um canto. Né? Tem um módulo, uma direção e um sentido. Né? E que depende, que ele existe independentemente da existência da carga de prova. Né? É como o próprio nome está dizendo, a carga de prova está ali só para medir a força, né? E depois que eu meço a força e eu conheço a carga, quando eu divido a força pela carga, eu encontro o campo elétrico. Né? O que, em outras palavras, né, escrevendo dessa maneira aqui, se eu souber o valor das cargas, né, e souber a distância delas até o ponto que eu quero, né, eu sei calcular o campo elétrico fazendo essa soma, né, que aqui nada mais é do que o princípio da superposição. Né. Então, lembra, esse aqui é o que eu chamo de ponto de observação. Que é onde está a carga aqui grande, minha carga de prova. Tá? Ok? Então, bora lá. Seguindo a sequência aqui. Vamos lá. Então, a gente aprendeu como calcular o campo elétrico para uma configuração de cargas, né? De partículas pontuais. Mas na vida real, o que a gente encontra nos problemas é que a gente não vai encontrar as cargas assim, bonitinhas, né? Espalhadinhas assim, 5 cargas, né? 10 cargas. A gente vai encontrar objetos carregados, né? Que é o que a gente chama de distribuições contínuas. Contínuas de cargas. Distribuições contínuas de cargas. Então, o que a gente encontra é, por exemplo, você tem um objeto aqui, ó, um objeto aqui arbitrário, né, e está carregado ali. E aí, por exemplo, qual é o campo que essa distribuição aqui pode ser uma caneta, pode ser uma mesa, pode ser esse mouse aqui, né? Qualquer objeto que tiver carregado, né? E aqui o que está distribuído aqui não são 10, 20, 30 cargas, né? São bilhões e bilhões de cargas, né? Trilhões, quadrilhões, né? Ou seja, da ordem do número de Avogadro, não é isso? Então a gente, para calcular de uma por uma, seria inviável, né? Então o que a gente faz é o que? A gente divide esse objeto em pequenas porções. Eu vou fazer aqui só para exagerar,
para vocês verem a representação, mas na prática, esse elemento de carga que eu estou chamando de dq, tá? Ele é uma quantidade infinitesimal, é muito pequena mesmo. Se você imagina pegar esse corpo e dividir em uma coisa menor, imagine isso aí 1 milhão de vezes menor, tá? É muito pequeno. Tá? E aí a gente faz isso, pega esse pedacinho e calcula e vai calculando, né? Esse aqui, esse elemento que eu chamei de dq, ele está a uma distância aqui, por exemplo, vou pegar o meu vetor separação, né? O meu vetor separação aqui que eu chamei, que a gente está chamando, né? É R grande. Então aqui no ponto P. No ponto P. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse pedacinho e calculo o campo, porque eu sei, né? Como eu estou pegando um elemento infinitesimal, isso é como se fosse uma carga pontual, né? Se eu for dividindo porções desse meu objeto, se eu for fracionando ele cada vez em coisinhas menores, vai chegar um limite que esse elemento de carga aqui vai ter a mesma carga que uma carga pontual. Tá? E aí, como é que eu calcularia, né? Isso aqui é o que eu chamo de distribuição contínua. Então, como é que eu calcularia o meu campo elétrico no ponto P? Seria quem? Aí eu pego o dq, calculo, pego o de outro, calculo, e vou calculando, ó, de cada pedacinho e somo tudo. Só que, como eu disse a vocês, se for somado em um por um de maneira discreta, eu acredito que seria necessário, acho que, milhões de vidas iguais, né, de 100 anos para você conseguir contar. E o que é que você faz? Você toma esse limite disso aqui muito pequenininho. Quando você toma o limite disso, você faz uma soma infinita. E aí vocês conhecem uma ferramenta poderosíssima, né, que é o cálculo diferencial integral. E aí, como é que eu somo essas quantidades infinitas? Na verdade, eu somo via integração. Então, se eu sei o de uma, que é essa aqui, ó, se eu pegar aqui de uma, vai ser 1 sobre 4πε0. O que, né? A carga dela, pela distância dela. Né? Aqui é ao quadrado, né? Vou só corrigir aqui, viu, pessoal? Ao quadrado. Né? E aí, se eu sei isso aqui, né? Isso aqui, ó, eu peguei de um, aí eu vou somo da outra, né? Aí já faz 2 termos aqui da soma. Aí eu somo de 3, né? De 3 pedacinhos desse. Aí já dá 3. Aí eu vou somando. Vou somando. Só que eu tenho que fazer o limite, né, dessa coisinha bem pequenininha, né, do elemento de carga. Então, quando eu faço o limite disso aqui muito grande, o meu n aqui tende a infinito. Né? Então, se eu faço isso aqui, ó, o limite, n tende a infinito, né, da somatória de igual a 1 a n tende a infinito. Né? Somatória de igual a 1 a n de QI sobre RI quadrado. RI chapéu. Né? Isso aqui, na verdade, vai virar uma integral. Vocês sabem disso lá do cálculo. Né? Lá no cálculo a gente começa pegando uma função de uma variável. Né? E aí eu quero calcular a área, né? A integral é a área sobre a curva da função. Aí eu vou fatiando ela em pedacinhos pequenos e tomo o limite para infinitos pedacinhos. Né? Então, nada mais é do que a somatória agora vai virar uma integral. Tá? E aí o meu Q, o meu elemento aqui, vai virar um elemento de Q. Tá? Então a alteração que vai ter é essa. De maneira que o campo aqui, ó, vai ser 1 sobre 4πε0 sobre 4πε0. Né, ó.
a somatória vira um integral e o meu Q vira o dQ. Fica aqui integral de dQ. O Griffiths ele chama de dQ mesmo. dQ sobre a distância entre ele ao quadrado, né, o elemento e o ponto ao quadrado, R ao quadrado, na direção R, chapéu. A direção R, chapéu é essa mesma aqui dessa reta. Aí você vai somando para todos aqui, ó. É o que essa integral tá calculando, tá? Ok? E aí, ó, eu posso ter particularidades disso aqui. Eu posso ter essa distribuição contínua, mas aí eu posso ter uma coisa mais simples, que é isso aqui, ó. Eu chamo de linha de carga. Né? Então, a linha de carga, o que é que você faz para calcular aqui? Aí você, ao invés de pegar um elementozinho volumétrico aqui, né? Você pega um pedacinho dessa linha aqui, ó. O seu dQ é esse aqui. Tá aqui nesse pedacinho. Né? Desse pedacinho de linha que eu estou chamando de dL linha. Tá? E aí, para esse pedacinho aqui que eu chamei de dL linha, ele tem uma carga dQ linha, né? dQ, ou dQ linha. Então, dQ, como é que eu escrevo a minha quantidade de carga em termos do tamanho aqui desse pedacinho que eu peguei aqui? Tá? É simplesmente lambda, né, vezes dL'. E quem seria esse lambda? É a densidade linear de carga. Tá? Ou seja, lambda é simplesmente a carga dividido pelo comprimento. Tá? E aí como é que você calcula isso aqui? Aí esse lambda, em geral, ele pode ser constante ou não. Tá? Vamos supor que, em geral, ele não é constante. Ele pode ser constante ou não, mas em geral ele não é constante. E aí como é que eu calculo meu E? Meu E é simples, seguindo ali, é o mesmo exemplo. E vai ser a mesma fórmula, sendo que a mesma equação, sendo que o meu dQ agora virou lambda dL'. Então vai ficar E de R, eu vou explicar porque depende de R, é igual a 1 sobre 4πε0 integral de lambda de R' dL' sobre R quadrado, R chapéu. Aí eu posso fazer assim, eu posso colocar esse R chapéu aqui e o dL' na frente para dizer que eu estou integrando no comprimento, né? Então fica assim, R chapéu dL'. Esse aqui é para uma linha de carga. Né? Linha de carga. E aí porque o lambda é a carga dividida por comprimento. Então por que é que ela depende de R'? Porque lembra, R' é a localização da minha fonte. Então minha fonte aqui não é a linha de carga. Se eu colocar aqui um sistema cartesiano, como eu fiz aqui, ó, tudo que é fonte, que é carga, eu localizei para o R', tá vendo? Se eu fosse fazer para o 1 aqui, eu seria um vetor assim, ó, para o 1. Ó,
fazer assim, só para representar. Seria assim. Esse seria o meu R1 linha. O meu R2 linha, ó, seria esse. Tá vendo? O meu R3 linha seria esse. Tá? Todas as coordenadas linha, né, é o que localizam as minhas cargas fonte. Então, e minhas cargas fontes, olha, elas estão todas aqui, ó. Porque eu não estou partindo em pedacinhos, então elas estão ao longo dessa linha. Então, por isso que eu chamo lambda de R', ou seja, a densidade linear depende aqui desse caso de como as cargas estão distribuídas ao longo dessa linha. Okay? E aí, ó, como eu estou medindo sempre aqui, ó, lembra que o R aqui, ó, é a distância até o ponto P, né? Então, aqui, ó, o meu R é a distância até o ponto P que eu estou querendo, né? Suponho que o ponto P esteja aqui. Né? Então, meu ponto P aqui. Então, meu R aqui, ó. Né? Então, R aqui, lembra que R é sempre R pequeno, ó, R grande, é R pequeno menos R'. Tá? Mas a gente não sabe que na eletrostática as minhas cargas fontes elas não estão paradas, né? Elas não estão em repouso em relação ao ponto que eu quero medir. Então, esse meu R' aqui, ó, é fixo. Tá? De maneira que aqui, ó, a variação, quando eu pego a variação de R, na verdade eu estou variando apenas o meu R. Quando eu pego o R grande aqui, eu estou variando apenas o meu vetor posição, ó, né, que é a localização do ponto. Tá vendo? Se eu pegar outro ponto aqui, eu vou ter outra coisa, aqui outro. A linha de carga, ó, se mantém constante, que é o R'. Tá? Então, por isso que eu digo que o campo depende de R. Tá? Então, isso aqui depende de R, porque a dependência de R ó, vem daqui, ó, do R grande. Né? Esse aqui depende apenas da coordenada R' que está fixa. Tá? Então, tá aí como eu calculo o campo para uma distribuição linear de carga. Tá? Para uma distribuição superficial, agora eu vou ter uma área, né? Então, para uma distribuição superficial, deixa eu desenhar aqui uma área. Né? Vou pegar uma área arbitrária aqui. Né? Então, se eu tiver uma área e queira saber o campo elétrico, uma distância, um ponto P aqui, um ponto P. Tá? Um ponto P. P. Que está caracterizado por um vetor separação R grande. O que é que eu faço? Eu pego agora o que eu chamo de elemento de área, né? Um pedacinho dessa área aqui. Ó. Tá? Vou chamar de DA. É isso? Acho que o grifo chama de DA minúsculo. Eu vou seguir a mesma notação do grifo. Tá? Então, lembrando que um elemento de área é representado por um vetor área, né? DA. Tá? Aqui, não sei, nesse caso aqui não é o vetor, né? É só o elemento. O vetor aqui que eu estou representando é o vetor R, né? Tanto aqui como aqui. Tá? E aqui é só o pedacinho, né? É o módulo do vetor área, dA. E aí como é que eu faço? Mesma coisa, né? Vou somar todas essas contribuições, né? Aquela somatóriazinha ali vai virar uma integral. Então, aqui quando eu tenho a minha carga superficial, né? O meu dq vai ser quem agora? Minha carga está no ar, então vai ser sigma dA.
E que é esse sigma? A densidade superficial de carga. Ou seja, sigma é a carga dividido pela área. Tá? Que pode ser constante ou não. Tá? Em geral, ela pode depender da área, né? Ela pode ser uma densidade menor aqui no centro e à medida que você for aumentando a área, se afastando do centro, ela pode aumentar ou pode diminuir. Ou seja, em geral, ela depende de R', que é a coordenada das fontes. Né? De maneira que quando eu faço essa substituição aqui, ó, quando eu faço aqui essa substituição, eu vou ter que o meu E ser 1 sobre 4πε0 é integral de quem? Ó, o meu dq é sigma dA e vai ficar sigma, né, de R', não é isso? R chapéu. O meu dA' vai virar dA', né? O dA. Chamou dA'. Então vou seguir aqui o grifo, tá? Aqui foi dL', aqui dA'. dA' sobre R quadrado. Estou muito desorganizado hoje, pessoal. Desculpando aí. Tá? Ok? E essa aqui, ó, em geral, pode depender de R'. E aqui é de R, né? Depende de R aqui, meu R. É de R pequeno, né? R' não, R pequeno. É de R. Tá? Aqui é dA'. Sigma de R' é chapéu grande, dA' sobre R quadrado. E eu posso ter que é esse caso aqui, ó, essa minha distribuição volumétrica, né? Que nesse caso aqui, eu vou aproveitar a figura, vocês fazem de lado aí, tá? De lado aqui da carga superficial. Eu fiquei sem espaço, então fica assim, ó. Chama de carga volumétrica. Né? Esse dq aqui, na verdade, ele está distribuído num elemento de volume que eu chamo de d tal linha. Tá? De tal linha. Tal é a letra grega, né? Tal. Então é de tal linha. Tá? Ele poderia chamar de dV, para dizer dV de volume, né? Porque aqui foi linha, foi A de área e V para dizer ser volume, mas aí não usa V por causa do... Mais na frente, quando a gente aprender potencial, né? Que usa V, né? Na letra aí para não confundir. Tá? Ok, então o meu dq aqui nesse caso ó, é... Vou fazer vermelho aqui. Vou fazer aqui embaixo. O meu dq nesse caso aqui, ó, dq no elemento de carga vai ser ρ de R' de tal linha, que é a linha, né? Onde esse meu ρ é a densidade volumétrica de carga, né? Ou seja, ρ é a carga por volume.
Tá? E aí também, em geral, ele pode depender, ele pode ser constante ou não. Em geral, ele depende da coordenada R', né? Do que localiza aqui as porções do volume aqui. Tá? E aí, fazendo essa substituição aqui, né? A modificação, eu vou ficar aqui com... Só mudar aqui o dq, né? Fica assim, dq é ρ de tal linha, mas vou botar o de tal linha aqui, ó. De tal linha. Então fica ρ de R', R chapéu, de tal linha sobre R quadrado. Tá? Isso aqui é a... Fazer isso mais organizado, né, pessoal? Fica ρ de R', R chapéu, de tal linha, que é o elemento de volume, sobre R quadrado. Tá? Isso aí é o campo elétrico, né, no ponto P. Lembrando que é aqui, né, sempre depende de R, né? Depende de R. Né? Então, ó, aqui me dá o campo elétrico para uma linha de carga nesse ponto P, que me dá o campo elétrico nesse ponto P para uma superfície carregada, e aqui me dá, essa expressão me dá o campo elétrico no ponto P para um volume, né? Então, às vezes, né, isso aqui é chamado de lei de Coulomb. Né? Lei de Coulomb, por quê? Porque é a situação mais real possível, né? Porque na prática, na natureza, a gente tem são distribuições contínuas de carga, né? O objeto, por mais fino que você pegue, né? Por mais fino que você pegue, um fininho, né? Ele sempre vai ter um volume, né? A área, por exemplo, por mais fina que você pegue, também sempre vai ser um volume. Então, na prática, todo corpo, toda distribuição contínua, na verdade, é um volume. Aí o que a gente faz aqui, tanto na linha de carga como na superfície, são aproximações, né, do mundo real. É como se você pegasse um problema em mecânica e desconsiderasse o atrito, né? Aqueles problemas lá de mecânica. Mas aí a gente sabe que no mundo real, qualquer movimento que você fizer, existe o atrito, né? Mas aí, para simplificar os problemas que a gente começa a estudar, né? Começar pelo mais simples, a gente desconsidera essas coisas, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, às vezes, se vocês verem o livro deles chamando isso aqui de lei de Coulomb, é por causa disso, tá? Porque isso aqui, ó, é uma versão contínua, né? Isso aqui é uma versão mais completa, para distribuições contínuas dessa equação aqui, né? E essa equação aqui, ó, vem da lei de Coulomb, né? Isso que chama de lei de Coulomb, tá? Deixa eu olhar aqui o tempo. Então, pessoal, e aí eu vou encerrando essa primeira parte. Na parte 2 eu vou já disponibilizar que seria a lei de Gauss, tá? E aí a gente vai ter 3 partes nessa aula. Vai ter essa parte e na última parte eu vou complementar vou complementar a lei de Gauss, que é com o divergente e o rotacional dos campos eletrostáticos, tá? Então, dá uma pausazinha aí e a gente volta já, tá?